Olá, bem-vindos a mais uma análise aqui no Júris 360 Lab. Que bom ter a sua companhia. Hoje a gente vai mergulhar em algumas decisões bem importantes do Supremo Tribunal Federal, lá do informativo 1083. A ideia é, como sempre, descomplicar um pouco, né? Ver o que realmente importa nesses julgados. Vamos focar em 4 temas hoje: a grana dos advogados públicos federais, o poder dos tribunais de contas para criar norma, umas regras eleitorais para suplentes e, por fim, aquela renegociação de dívida dos estados com a União. Vamos nessa? Vamos sim. É uma ótima seleção, porque mostra bem como o STF lida com direitos, administração pública e até o nosso pacto federativo, né? São decisões com impacto real. Legal. Começando então pela ADI 5.519. A discussão era: advogado público federal que substitui colega pode ganhar um extra por isso? Mesmo sem lei específica? Só pela isonomia? E a resposta do STF foi um não bem claro. Eles disseram, olha, não tem nada na Constituição que obrigue esse pagamento extra. Isso é coisa pro legislador decidir. E lembraram da súmula vinculante 37, né? Que diz que o judiciário não pode sair dando aumento com base em isonomia. Tipo, ele faz parecido, tem que ganhar igual. Não pode. Entendi. Além disso, a lei da carreira deles, a 11.358, já define a remuneração por subsídio, que em tese já engloba tudo, né? Sem adicionais por fora, como hora extra ou essa substituição. Então, se o STF permitisse, seria como se ele estivesse legislando no lugar do Congresso. Exatamente essa lógica. Seria invadir a competência do legislativo. A decisão foi unânime, julgando improcedente a ação. Bem direto ao ponto. Certo. Agora, mudando um pouco o foco, vamos para a esfera estadual com a ADI 4872, lá do Paraná. O Tribunal de Contas de lá, o TCE-PR, criou umas regras próprias por um sistema chamado CIT para fiscalizar grana repassada para entidades privadas. A dúvida era se eles podiam fazer isso se não estavam exagerando no poder. Esse caso é interessante porque testa os limites do poder normativo dos TCs, né? E o STF considerou que o TCE-PR agiu dentro dos limites, sim. O ponto-chave foi que os tribunais de contas podem editar atos normativos para regulamentar suas funções de controle externo. Desde que não inventem moda, imagino. Isso, desde que respeitem a lei e o que cabe ao executivo, claro. A análise do STF foi que as normas do TCE do Paraná não criavam obrigações totalmente novas do nada. Elas faziam o quê, então? Elas, na verdade, só detalhavam ou explicavam exigências que já derivam da própria Constituição, sabe? Principalmente dos artigos 71 e 75, que falam da fiscalização de contas. Ah, entendi. Então não foi criar direito novo, foi mais um como fazer para cumprir o que a Constituição já manda. Exatamente. Era para organizar a casa, digamos assim, para exercer a competência que ele já tem. Por isso não viram extrapolação de poder. A ação foi julgada improcedente nessa parte, por maioria. Agora, um tema que sempre dá o que falar: direito eleitoral. ADI 6657. Essa é sobre suplente. A lei dispensa os suplentes de ter aquela votação mínima, os 10% do quociente eleitoral, que os titulares precisam ter para garantir a vaga. Isso foi questionado, né? Se era constitucional. Foi sim. E o STF disse que é constitucional sim. Não tem nada na Constituição que obrigue o suplente a ter essa votação mínima também. E qual foi a justificativa para validar essa diferença? Bom, o argumento principal foi que essa escolha do legislador foi razoável. Ela prestigia o sistema proporcional e principalmente os partidos políticos. Como assim prestigia os partidos? Porque garante que, se um titular sair, a vaga continue com o partido ou a federação pela qual ele foi eleito, sabe? Mantém a representatividade que saiu da urna, a linha ideológica, fortalece a ideia do voto na legenda, no partido. Faz sentido pensando na lógica do sistema proporcional. Decisão unânime também, né? Isso, improcedente por unanimidade. Beleza. Para fechar nosso bloco de hoje, vamos para a AD 7.168, que envolve finanças e a relação União-Estados. Essa merece um olhar mais cuidadoso. A Lei Complementar 156, que criou um plano de auxílio aos estados, exigia que os estados desistissem de ações na justiça sobre as dívidas que iam ser renegociadas para poder entrar no plano. A pergunta foi: isso não bloqueia o acesso à justiça? É uma questão delicada, sem dúvida, mas o STF validou essa exigência.
E a palavra-chave aqui, olha, é voluntariedade. Voluntariedade? Como assim? Nenhum Estado foi forçado a aderir ao plano. Foi uma escolha. O Estado olhava a situação e decidia: vale mais a pena continuar brigando na justiça ou aceitar os benefícios da renegociação, mais prazo para pagar, parcela menor e, em troca, desistir daquela ação específica. Ah, então foi tipo uma troca, um acordo mesmo. Exato. Uma transação. O STF não viu como desproporcional porque essa condição ajudava a viabilizar o próprio plano de auxílio. Dava segurança jurídica, sabe? Consolidava a dívida sem ficar dependendo do resultado de um monte de processo judicial. Mas e o princípio de que a justiça tem que estar aberta para todos? A inafastabilidade da jurisdição. Ele foi pesado na balança. Mas o STF considerou que, como a adesão era facultativa e havia benefícios claros para o Estado, essa exigência era válida. Era um jeito de fazer o plano funcionar e dividir o ônus do ajuste fiscal. Ação julgada improcedente, também por unanimidade. Uau! Então, resumindo o que a gente viu hoje, o STF delimitando a atuação do judiciário em salários. Isso, na ADI 5519. Validando o poder de órgãos de controle de detalhar regras. Na ADI 4872 do TCE-PR. Interpretando a lei eleitoral para suplentes, focando nos partidos. Na ADI 6657. E arbitrando condições em acordos financeiros complexos entre União e Estados, pesando acesso à justiça e pragmatismo. Na ADI 7168. Mostra bem o STF tentando equilibrar os princípios da Constituição com a realidade da administração e da política, né? Com certeza. Fica claro esse papel de árbitro em questões bem difíceis. E sabe o que fica pra gente pensar, pegando o gancho dessa última decisão, da ADI 7168? Se essa ideia de renúncia voluntária a um direito, em troca de um benefício claro, foi aceita nesse acordo entre União e Estados, onde mais isso poderia aparecer? Pois é, será que esse princípio poderia ser aplicado ou pelo menos debatido em outros acordos, tipo entre pessoas ou empresas e o governo, onde talvez um direito pudesse ser negociado por alguma vantagem? Até onde isso vai? Uma questão interessante mesmo, que extrapola esses casos. Fica aí a reflexão. Bom, por hoje, acho que cobrimos bem esses julgados. Cobrimos sim, uma análise muito boa. Agradeço mais uma vez a quem nos acompanhou. Nos vemos no próximo bloco. Olá, bem-vindos a mais uma análise aqui no Juris 360 Lab. Hoje, vamos direto ao ponto com as decisões finais do informativo 1083 do STF. Temos 4 julgados bem relevantes, e a ideia é, como sempre, destilar o essencial. Exato. Vamos entender o que o Supremo definiu de importante nesses casos. Ok, vamos começar então. O primeiro caso é sobre a Polícia Rodoviária Federal, a PRF. A discussão era se ela pode ou não lavrar o termo circunstanciado de ocorrência, o TCO. Isso veio nas ADI 6.245 e 6.264. O que ficou decidido? Então, o STF disse que sim, que é constitucional. A tese definida foi, basicamente, que o TCO ele não tem uma natureza investigativa, é mais um registro detalhado de um fato, sabe? Um fato de menor potencial ofensivo, como diz a Lei 9.099. E por não ser investigativo, no sentido de um inquérito, ele pode ser feito tanto pela polícia judiciária quanto pela polícia administrativa, como é o caso da PRF. Ah, entendi. Então, a ideia é que não invade a competência da polícia civil ou federal, porque o TCO só descreve ali o que aconteceu sem fazer diligências mais profundas. Exatamente. Não há essa usurpação de função. A decisão acabou validando a norma que permitiu isso para a PRF. Certo. Na prática, imagino que isso possa, talvez, agilizar as coisas nas estradas federais em ocorrências mais simples, né? Deixa a polícia judiciária mais livre para casos maiores. Essa é a lógica, sim. Otimização de recursos. Beleza. Vamos para o segundo julgado, então. Esse mexe com um tema sensível. Prescrição intercorrente tributária. Foi no Ré 636.562, que virou o tema 390 de repercussão geral. Esse aqui acho que o pessoal precisa prestar bastante atenção. Com certeza. É um tema muito importante para a execução fiscal. Olha, o STF validou o artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais, LF. E a tese que ficou foi assim:
O artigo 40 é constitucional e aquele prazo de 1 ano de suspensão da execução, ele tem natureza processual. Ok, natureza processual. Mas e a parte da prescrição? Aí que está o ponto-chave. Depois que passa esse 1 ano de suspensão, que acontece quando não acham o devedor ou bens para penhorar, né? Aí começa a contar automaticamente o prazo de 5 anos da prescrição. Automaticamente? Quer dizer, não precisa o juiz despachar de novo ou intimar a fazenda para começar a contar esses 5 anos? Exatamente isso. Começa a correr sozinho. O STF entendeu que essa regra de contagem automática é uma norma de processo. E como é norma processual, a União tem competência para legislar sobre isso, lá no artigo 22 da Constituição. Não seria uma norma geral de prescrição tributária, que aí sim precisaria de lei complementar, como manda o artigo 146. Entendi a distinção. A ideia é que a lei define só o marco temporal dentro do processo para a contagem começar, respeitando o prazo de 5 anos que já está lá no Código Tributário. Isso ajuda a dar um fim para as execuções que ficam paradas para sempre, né? Garante a duração razoável do processo, segurança jurídica. Faz todo sentido. Evita aquela eternização das cobranças. Bom, mudando de assunto, mas ainda em tributos. ISS sobre cemitérios, a ADI 5.869 tratou disso. Incide o imposto sobre a cessão de uso de espaços para sepultamento? Sim, incide. O STF disse que é constitucional cobrar ISS nesse caso. Validaram o subitem 2505 da lista da Lei Complementar 116. O argumento principal foi que essa cessão não é só uma locação de espaço, tipo uma obrigação de dar. É uma operação mais complexa. Complexa como? Porque envolve também a prestação de serviço, sabe? A guarda do espaço, a manutenção, a conservação dos restos mortais ali. É um misto. Ah, tá. E o tribunal tem reforçado isso. Para a ISS, hoje em dia, importa menos aquela divisão clássica do direito civil entre dar e fazer, e mais se a atividade está na lista da lei complementar e qual utilidade econômica que está sendo oferecida. Como essa atividade mista está prevista, o ISS é devido. Entendi. O serviço de conservação que vem junto com o espaço justifica o imposto. Isso, a essência é o serviço. Perfeito. E para fechar a nossa análise de hoje, o RE 1.367.071. A questão era sobre PIS e COFINS no frete contratado por trading companies para exportação. Tem imunidade ou não? Tem imunidade sim. O STF decidiu que não incide PIS e COFINS sobre essas receitas de frete. O fundamento é a imunidade que a própria Constituição dá para as receitas de exportação, lá no artigo 149. O objetivo dessa imunidade é claro, baratear o produto brasileiro lá fora, torná-lo mais competitivo. E o frete entra nessa conta? Entra total, porque o custo do frete vai para o preço final da mercadoria exportada, né? Se você tributa o frete, você está indiretamente onerando a exportação, e aí você frustra o objetivo da imunidade. Mesmo que seja uma trading company contratando frete e não a própria exportadora. Mesmo assim, o STF entendeu que o que importa é o destino final da mercadoria, que é a exportação. Não importa se a operação é feita diretamente pela empresa que produz ou através de uma trading, que é uma intermediária especializada. A lógica da imunidade para proteger a cadeia de exportação se aplica igual. Entendido. A proteção cobre o frete para garantir a competitividade, não importa o arranjo da contratação via trading. Bom, então vamos recapitular rapidinho. Vimos que o STF validou o TCO pela PRF. Isso. Definiu que a prescrição intercorrente tributária começa automaticamente depois de 1 ano de suspensão. Certo. Confirmou que incide ISS sobre os serviços em cemitérios, mesmo envolvendo a cessão do espaço. Exato. E, por fim, garantiu a imunidade de PIS/COFINS sobre o frete para exportação, mesmo quando contratado por trading companies. É interessante notar, né, que em todas essas decisões parece haver uma busca por efetividade e por alinhar a interpretação com princípios maiores, seja a natureza de um ato administrativo como TESA, seja o início de um prazo como na prescrição, o alcance de um tributo como o ISS ou a extensão de uma imunidade como no PIS/COFINS. Percebe-se uma linha de raciocínio focada na segurança jurídica, na eficiência da máquina pública e até na competitividade econômica do país. Sim, uma abordagem bem pragmática, focada nas consequências e nos objetivos das normas. Exato. E fica a reflexão, né? Como essa visão mais pragmática, mais principiológica, pode acabar influenciando outras áreas do direito daqui para frente. É algo para a gente pensar.
Uma excelente provocação para a gente terminar. Esperamos que essa análise tenha sido útil para quem nos ouve. E para continuar acompanhando nossas discussões, não se esqueça de se inscrever e curtir o canal Juris 360 Lab. Isso aí, pessoal. Agradecemos muito a companhia e até a próxima.